Capítulo 3, versículo 5. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5. Antes de procedermos à unção, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Provérbios 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Pai querido, nós vamos nesta noite buscar essa saúde, buscar esse refrigério, e pedimos, ó Deus, que pela oração, e também, ó Deus, pelo entendimento que nos traz a Tua palavra, nós sejamos nessa noite curados, restaurados, abençoados, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, querido? Os próprios médicos têm falado sobre isso, inclusive médicos que não são cristãos, no lidar no dia a dia com os pacientes em ambiente hospitalar, eles têm reparado que há uma interferência direta da alma, do relacionamento com o espiritual, em relação à cura, a melhoria e os resultados de determinados tratamentos que são feitos de forma assim, médica, mas que quando acompanhados com fé, com oração, com esperança, esses resultados são infinitamente melhores e maiores. Até mesmo para o sucesso de algumas terapias, se averigua que pacientes que são tratados com a mesma terapia, com os mesmos remédios, com os mesmos processos, mas quando entra em ação a fé, quando entra em ação o relacionamento com Deus, os resultados são infinitamente maiores. A confiança, queridos, na provisão de Deus, nos reveste de uma certeza de que haja o que houver, o Senhor estará guardando e abençoando as nossas vidas. Aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, põe no Senhor a sua confiança. Não confia na tua capacidade humana, né? Quando fala assim, estribes, né? Quer dizer, não se apoie, que quando você vai subir em algum animal que tem estribo, né, você segura ali e tal, bota o pé e sobe. Alguns carros também hoje, por alto que são, também tem aquele estribo lateral. Então, é uma forma de você se firmar. Não se firme no teu próprio entendimento. Eu vejo às vezes pessoas que estão diante de processos que poderiam ser resolvidos se confiassem no Senhor, mas às vezes têm dificuldade de confiar, de entregar. Por exemplo, há pessoas que estão enfermas e hoje poderiam estar aqui, mas eles pensam assim: já fui lá, já orei, já pedi. Ou seja, a confiança dessa pessoa talvez não seja suficiente para que ele confie de que quando ele ora, não tem data nem hora marcada para acontecer, mas em nome do Senhor vai acontecer. Reconhece-o em todos os teus caminhos, diz o versículo 6. Ou seja, que você dê honra, que você reconheça o poder, a autoridade, o domínio que está nas mãos de Deus a respeito das nossas vidas. Senhor, eu te reconheço como meu mestre, como meu Senhor, mas também como meu médico, como meu terapeuta, como aquele que cuida da minha alma. Então, quando você reconhece a Deus em todas essas coisas, e em tudo mais que a gente pode reconhecer, isso também traz bênção, traz resultado para as nossas vidas. Muitas das angústias que roubam a nossa paz e que se transformam em dores,
que se transformam em enfermidades, tem a ver com escolhas que nós fazemos segundo o nosso próprio entendimento. Escolhas que muitas vezes nós fazemos achando que, não, é por aqui que eu vou, e a gente não consulta Deus. E aí dá errado, né? A coisa não sai como a gente desejava, e aí vem os problemas para administrar, porque quando alguma coisa dá errado, tem problema para administrar, e você começa a ficar temeroso, ansioso, angustiado, e isso naturalmente produz enfermidades, né? Nós nos estribamos, ou seja, nos apoiamos, às vezes, naquilo que a gente... Ninguém quer o pior para a sua vida, né? Ninguém vai tomar uma decisão, dizer, eu vou fazer isso porque eu quero que dê errado. Ninguém faz isso. Mas, na verdade, quando você toma algumas decisões, você, mais tarde, diz assim, eu decidi mal. Não era aquilo que eu deveria fazer. Ou então, não era a hora de eu fazer aquilo ali, não era o momento, né, de eu tomar aquela atitude, ou de eu falar aquilo que eu falei com aquela pessoa, mas aí já fez, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a gente não para pedir direção a Deus, para dizer, Senhor, é isso mesmo, vem cá, eu vou por aqui mesmo, né? E, na verdade, o que acontece? A gente acha que as pequenas causas, né, a gente resolve, e as mais complicadas a gente talvez coloque nas mãos de Deus. Não, irmão. Nós precisamos aprender que às vezes em coisas pequenas, coisas que às vezes você diz assim, isso eu dou conta. Já viu que alguns problemas que a gente arruma para nós mesmos começam com coisas que a gente achava que dava conta, né? Você fala, não vou incomodar a Deus, não vou nem orar a respeito disso aí, porque isso é uma coisa que eu dou conta, né? Aí você vai e faz, aquele negócio não dá certo, aí você tenta uma segunda vez, já a coisa está complicando mais um pouco, e você vai adiante. Quando você vê, você está todo enrolado, né? E com um problema grande para resolver. Por quê? Porque lá atrás você achava que dava conta, né? Por isso Jesus deu uma dica para nós, muito importante. E quando a gente ouve a palavra que Jesus dava aos seus discípulos, irmão, quando você vê Jesus falando alguma coisa com o discípulo, abra os olhos e os ouvidos, mas também abra o coração. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não achem que porque é pequeno eu não quero me envolver. Não achem que porque é coisa simples eu não quero te ajudar. É justamente nas coisas mais simples que às vezes nascem problemas grandes e complexos nas nossas vidas, né? Tanto que na carta de Tiago, né, no capítulo 5, versículo 14 a 16, quanto na palavra do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 4 e 6, a enfermidade da alma e o pecado são associados. Ou seja, você vê tanto Tiago lá quando fala de cura pela unção com óleo, né? E tanto Isaías quando profetizou o povo de Israel, ele estava dizendo, olha, vocês estão com um problema, né? Porque vocês estão enfermos na alma e isso está produzindo enfermidade no corpo de vocês. Abra comigo lá em Tiago, no capítulo 5, esse texto que a gente muito conhece, mas eu quero relembrar com os irmãos, porque é baseado nele que nós estamos hoje aqui. É baseado nesse texto. Depois de Hebreus, vem a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, verso 14. Tiago diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor, o quê? O levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amados, deixa eu fazer uma breve explicação sobre isso aqui. É muito perigoso quando você associa a enfermidade diretamente ao pecado. Tem gente que sentir uma dor de dente é pecado, né? E não é assim. Tanto é que quando você presta atenção no texto, ele diz o seguinte, e se, quer dizer, é uma expressão condicional, né? E se
houver cometido, porque pode ser que a pessoa está enferma e não há pecado nenhum ligado àquela enfermidade, né? Por isso que ele usa esse termo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas muita coisa, irmãos, não é pouco não, né? De que às vezes se acomete o nosso corpo físico, às vezes tem ligação, sim, com o pecado. Quando você vai em Isaías, né, no capítulo 1, vá lá comigo, volte no Antigo Testamento, depois do livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tal, aí você vai achar Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Olha como que Isaías está tratando com o povo de Israel. Ele foi até um tanto duro no início desse livro. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, o profeta Isaías está fazendo uma ligação direta, né, de dores, de inflamações, de enfermidades, né, no corpo, que às vezes tem a ver, sim, com problemas da alma, fruto de um coração afastado de Deus. Irmãos, às vezes a gente fala assim, coração afastado de Deus, né? Deve ser o crente desviado. Não, irmãos, não. Às vezes a gente tem uma noção de crente desviado, aquele que não vem mais ao culto, né? E eu vou te dar uma notícia que talvez você fique meio preocupado. Nós temos muitos crentes desviados dentro da igreja. Nós temos muitos crentes desviados que não saíram da casa do pai, como fez aquele filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou, se descobriu uma situação de que o filho que havia ficado em casa estava igual ou pior do que o irmão que saiu. Por quê? Porque ele não conseguiu enxergar a situação do irmão e não conseguiu se alegrar juntamente com o pai pela volta daquele irmão à sua casa. Eu preguei certa vez uma mensagem, que essa mensagem eu preguei apenas uma vez, talvez eu vou voltar a pregá-la na igreja, né? Foi sobre o filho pródigo que não saiu de casa. Que a gente tem como pródigo aquele que saiu, mas muitas vezes, querido, nós estamos dentro da casa do Senhor, enfermos na alma, porque estamos tomando decisões erradas, acumulando pecados na nossa vida, que estão se transformando em enfermidades, que começam na alma e que atingem também o nosso corpo. Ou seja, nós precisamos entender que esse é um momento que Tiago diz assim, olha, vocês vão orar, ungindo os enfermos com óleo, o Senhor vai salvar o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, a gente não pode vir para receber a oração apenas dizendo, não, eu não tenho pecado, né? Minha vida está branquinha, como a alva lã. Não, às vezes nós estamos errando com pessoas, errando em atitudes, errando em palavras, errando às vezes em pensamentos, que nós não deveríamos permitir que estivessem permeando a nossa mente. E quando a gente vai pedir oração pela cura da enfermidade, a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim, não diretamente tem sempre que ter, não. Por isso que Tiago disse, e se, tá? Mas esse e se precisa ser, neste momento que vamos orar pelos enfermos, isso precisa ser um questionamento nosso diante de Deus.
Sabe o exercício que Paulo deu para a gente fazer no momento da ceia? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou fazer uma analogia. Examine-se o homem a si mesmo, e assim receba a unção com óleo e a oração para a cura das enfermidades. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente acha que nós estamos totalmente isentos, né? E que nem precisamos de averiguar o nosso coração em relação a isso, nós corremos o risco de estar tentando colocar um band-aid em cima de uma ferida toda inflamada. A gente corre o risco de tentar aplicar um band-aid ou tomar um melhoral para uma situação de câncer. Entendeu, irmãos? Que está acontecendo na nossa alma, e a gente vem no culto de oração e diz: Deus, usa aí esse diácono, usa aí o pastor, usa aí a diaconisa, usa essa irmã, usa esse irmão, para que o Senhor me cure. E às vezes o Senhor está dizendo: mas eu quero curar, mas eu não quero curar só o teu corpo, eu quero curar também a alma. Nessa noite, Deus quer perdoar pecados. A base de tudo. Sabe por quê, irmãos? Para pensar numa questão. De toda ou qualquer enfermidade que Deus curar o nosso corpo físico, vai ter um tempo de validade essa cura. Por que o senhor está dizendo isso, bispo? Porque a enfermidade vai voltar? Não, ela pode nem voltar mais. Você pode sair daqui nessa noite curado de uma enfermidade que nunca mais você vai tê-la novamente. Mas um dia, esse corpo que recebeu a cura vai descer a sepultura e vai tornar o pó. Mas o perdão do pecado, que é gerado na alma, a alma é eterna. Amados, a gente não pode ficar visualizando o tempo todo só o material, sabe? Esse é o erro hoje de muitos pregadores, de focalizar apenas na bênção, naquilo que é humano, terreno, passageiro, material, finito. Não, nós temos uma bênção eterna, que começa aqui e que vai nos acompanhar na eternidade. Que nessa noite Deus possa curar, sim, a enfermidade do corpo físico, mas curar principalmente a alma, que é eterna. Hoje nós vamos pedir a Deus, né, em primeiro lugar, que o Senhor restaure o nosso relacionamento. Irmãos, olha, tem uma palavrinha chamada desobediência, né? Todo mundo aqui é filho, né? Pode ser que não seja ainda pai e mãe, mas filho você é. Então você já passou por essa experiência, pelo menos por um lado. E hoje, como pai e mãe, você está passando pela mesma experiência do outro lado. Você sabe, quando você é filho, você recebe uma orientação do pai e da mãe para não fazer determinadas coisas que pode te ferir, às vezes até te matar, e você vai lá e faz, e depois você volta para casa com os resultados da sua desobediência. Menino, não sobe nessa árvore. Sobe, cai, quebra o braço, quebra a perna, e depois fica lá com aquele gesso todo assinado, pelo menos 30 dias. Mas aí você começa a lembrar: bem que meu pai me avisou, bem que minha mãe me avisou, né? E muitas vezes, queridos, a gente tem situações de enfermidade na nossa vida, que é desobediência frontal à palavra de Deus. O Senhor nos orienta a respeito, mas a gente não dá ouvido, né? E Deus quer produzir, queridos, uma vacina na nossa vida. Coisa boa é tomar vacina, né, irmão? Porque a vacina é para você não ter a enfermidade, tá? Coisa ruim é tomar remédio para curar uma enfermidade que você já tem, tá? Não importa se o remédio é doce ou é amargo, não importa se a injeção dói ou não dói,
Mas o que importa é que você está tomando um remédio, um medicamento para curar uma enfermidade que você tem e está te incomodando. Agora a vacina não, a vacina é um negócio interessante. Que a vacina você toma para não ter. Você sabe que a gente tem uma vacina de Jesus para um monte de enfermidade que a gente pode vir a ter e a gente não terá se a gente tomar essa vacina? O nome dessa vacina é obediência à palavra de Deus. Quando a gente obedece à palavra de Deus, a coisa funciona na nossa vida. No texto que a gente leu inicialmente, no livro de Provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento e entendimento. Reconhece-o, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, temer ao Senhor é você conhecer a palavra de Deus, e se Deus fala assim, não faça isso, não vou fazer, porque se Deus está falando para não fazer, é porque se fizer vai dar ruim. Olha Adão e Eva, de toda árvore que há no jardim vocês vão comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer, porque no dia em que você comer, vocês vão morrer. Aí vem Satanás e diz assim, não vai morrer nada, isso é coisa de Deus, não. Ele não quer que vocês sejam como Ele, porque vocês comerem desse fruto, vocês vão conhecer toda a verdade, vocês vão deter o poder do conhecimento, Pois é, eles acreditaram mais no diabo do que na orientação de Deus. Mas quando a gente toma uma vacina que é feita no sangue de Cristo, e essa vacina nos leva a obedecer a Deus, irmãos, olha, um monte de problema que resulta no final em enfermidade da alma, e que no final vai gerar enfermidade até no próprio corpo, porque o primeiro a adoecer é a alma, depois o corpo segue o caminho. Um monte dessas enfermidades se resolve obedecendo a palavra de Deus. E aí diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aí você diz assim, o que tem a ver osso com alma? Amados, o entendimento dos antigos a respeito de osso era alguma coisa diretamente ligado com alma. Vou explicar a você por causa disso. Por que isso? Quando Davi estava em pecado, ele estava afastado da vontade de Deus, ele disse, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos o dia todo. Davi dizia, dentro de mim eu sinto que os meus ossos estivessem envelhecendo antes do tempo. E eu sinto dores dentro de mim, como se os meus ossos estivessem doendo. E de que Davi estava falando? Que ele veio de uma batalha, levou uma pernada de um gigante, caiu de mau jeito? Não! Ele estava falando do pecado da sua alma. Ele estava fazendo ligação direta com a enfermidade, as dores que ele estava sentindo no seu corpo. Então, amados, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente honra a Deus, quando a gente dá glória a Deus, quando a gente anda em comunhão com Deus, a nossa alma fica protegida, fica vacinada. E quando a nossa alma está vacinada, uma série de enfermidades que a gente poderia ter, a gente não vai ter. Porque a palavra de Deus diz que o coração alegre, aformoseia o rosto. Quando você está com alegria no coração, todo mundo vê no teu rosto, na tua face. É só você olhar para uma noiva no dia do casamento, ela está até chorando de emoção, mas o sorriso está junto com o choro. O rosto fica formoso. A mesma coisa acontece quando a alma está satisfeita. A mesma coisa acontece quando o coração está cheio da presença de Deus. E aí, o corpo físico é uma consequência quase que natural. Por isso Tiago disse, olha, o Senhor vai levantar o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Hoje eu vou até passar uma orientação para a igreja, antes da oração que a gente vai fazer. Eu peço até que os diáconos já comecem a se colocar aqui, para a gente ganhar tempo. Eu já orientei os diáconos, mas eu quero orientar a igreja para facilitar o trabalho deles. Se você tem hoje uma situação de enfermidade na sua vida, e que é somente do teu corpo físico, você vai falar apenas da enfermidade com eles. Olha, eu estou com a enfermidade tal. Mas se junto com isso você tem acumulado tristezas, dores que começam na sua alma, sabe? Tem pessoas aqui que passou nos últimos dias por pancadões, né? Você foi traído, você foi caluniado, você foi abandonado no meio do caminho, você foi injustiçado com uma coisa que você não fez, né? E junto com a enfermidade física, você está passando por um momento de muita tristeza, de angústia, talvez até o início de uma depressão. Se você está vivendo uma situação dessa, não fale somente da enfermidade do corpo físico. Quando você vier à frente, diz: olha, além dessa enfermidade, eu estou, por exemplo, passando um período de muita tristeza, de muita prostração. Eu estou prostrado na minha alma. Eu não estou tendo ânimo para nada, sabe? Para mim vir hoje aqui, eu tive que matar 2 leões para conseguir chegar até aqui. Se você vem enfrentando esse tipo de problema, tristezas, mágoas, ansiedades, medo, né? Você sabe que tem gente que hoje precisava estar aqui e não veio porque está com medo? Irmãos, olha só, eu sei que São Gonçalo está perigoso, sei. Mas se eu contar umas histórias que eu não tenho tempo para contar para você aqui, você vai dizer assim: não, São Gonçalo está perigoso, mas não assim, desse jeito, tá? Há pessoas que hoje, para professar sua fé em Jesus, estão correndo risco de vida. Não é porque o bandido quer tomar a carteira dele, nem o carro, nem a aliança, não, celular, nada disso. É porque se descobrirem que ele é crente, ele morre. É isso que eu estou falando. A gente não tem esse problema aqui. Muito pelo contrário. Algumas pessoas hoje, alguns jovens, principalmente jovens, né, envolvidos com a marginalidade, são desviados da igreja. E quando ele vê um crente, ele: não, esse aí não, esse aí eu quero mexer com ele não. Mas a gente percebe que há um medo hoje sendo impresso no coração de algumas pessoas, que estão impedindo essas pessoas de ser crente, de servir a Deus, de ir na casa do Senhor, de orar com os irmãos, de ouvir a palavra de Deus. Estão impedidas. Aí eu pergunto: isso aí é um ataque na alma ou não é? É um ataque na alma, irmãos. Está certo que você não vai ficar se expondo, né, sem necessidade. Eu já expliquei isso. Tem um caminho aqui que é certo que você vai ser assaltado, e tem um outro caminho aqui que é mais difícil isso acontecer. Vai por aquele que é mais difícil acontecer. Você não vai andar pelo caminho da certeza, né? Aquela rua do perdeu. Todo bairro tem uma rua do perdeu, né? Aí você vai: não, vou pela rua do perdeu porque só para fazer uma prova com Jesus. Não. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não faça isso. Entendeu, irmão? Agora, você deixar de estar na presença de Deus porque você está com medo, deixar de ir à igreja porque está com medo, isso é uma estratégia maligna na vida de muita gente hoje. Ele está perdendo, sabe, qualidade de vida com Deus, por causa de medo. Nós vamos orar por isso nessa noite, em nome de Jesus. Entendeu, amado? Então, se você tem uma enfermidade que é só no corpo físico, você diga isso. Mas se você tiver alguma tristeza, se você estiver enfrentando momentos que você tem vontade, sabe, Elias, estou com vontade de entrar na caverna de Elias e não sair mais. Estou com vontade de pedir a Deus: Senhor, me leva, não quero mais viver nesse mundo como ele está hoje. Paulo disse: olha, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se ficar nessa terra, isso produzir frutos para a glória de Deus na minha vida, então eu escolho ficar.
Paulo disse: eu prefiro ficar aqui e frutificar para a glória de Deus.